Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema Tefilá, o ato de rezar e se conectar com Hashem todos os dias da nossa vida. A gente sabe que muitas vezes a gente investe o máximo no esforço físico. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova, seja no colégio, faculdade ou concurso, a pessoa sempre pensa, o que eu estudar vai ser o que vai sair no resultado. Ou quem sabe também, eu posso depender de uma ajudinha do professor, ou quem sabe de outras sortes. Mas não é assim que funciona. A pessoa sim, obviamente, precisa fazer um esforço físico, mas junto com ela, o que mais importa é o aval do único que pode fazer o que bem entende nesse mundo, que é Hashem. Ou seja, quando a gente está prestes a fazer uma prova, a gente tem que saber que a gente tem que depositar confiança em Hashem, e não nenhuma outra coisa mais. Quando a gente faz tefilá e reza para Hashem, a gente mostra para ele que a gente acredita 100% na sua Ashgaha Pratit, que é, em português, a providência divina. Uma vez, aconteceu uma história aqui em Israel, alguns anos atrás, que realmente chocou algumas milhares de pessoas que assistiram ao vivo essa história acontecendo. Existe um Rav aqui em Eretz Israel, que normalmente a cada aula, a cada shiur que ele dá, 3.000 ou 4.000 pessoas vão na aula. O que aconteceu? Em Tel Aviv, longe de onde esse shiur é dado, que normalmente em Jerusalém, existia duas pizzarias. Uma que é kasher e ao lado uma que não é kasher. Ou seja, que lá existem alimentos que são proibidos pela Torá. Nessa pizzaria kasher existia uma guia que faz a supervisão se a comida está boa ou não, propícia para cada Yehudi. Normalmente ele saía no intervalo para respirar um pouquinho, olhar para fora, poder sentir um pouco mais leve. Do lado, a pessoa que trabalhava na pizzaria não kasher também saía no intervalo. E assim, diariamente eles se encontravam e normalmente batiam um papo, conversavam, para conversar um pouco, como é que é a visão religiosa e a visão não religiosa. Até que chegou um dia, esse religioso perguntou para o não religioso, vem cá, ok que você não segue o judaísmo a ferro e fogo, mas você ao menos acredita em Deus? Ele disse, não, eu não acredito em Deus, isso para mim é besteira. Ele falou, então eu faço uma aposta com você. Ele falou, o quê? Eu quero que você vá num shiur de um rabino muito importante, que é esse que a gente falou no começo da história, e eu quero ver lá você argumentar, apresentar a sua teoria, e quem sabe você às vezes até convence o rabino que não existe Deus, convence também todo o auditório. Você topa ou não? E ele topou. Alguns dias se passam, chega o dia desse grande shiur em Jerusalém. Ele vai até o local e vê que existem milhares de pessoas sentadas. Não existe mais lugar para ele sentar. Ele pensa em sentar nas escadas, que fica num corredor atrás do auditório. E lá ele começa a assistir o shiur. Começa o shiur, passa um tempo, o rabino explica histórias maravilhosas, dá explicações e teorias da Torá que realmente conseguem completar e fazer a nossa mente entender a importância de Hashem nesse mundo, a importância da nossa Torá. E chega o momento das perguntas. Vem essa pessoa que não é religiosa e pede o microfone. Ele pede o microfone e fala, eu quero fazer uma pergunta, eu quero argumentar. Boa noite, Rav. Eu quero dizer para você que para mim é um absurdo acreditar em Deus. Tudo acontece de forma natural nesse mundo. Por que existe Deus? Por que todos vocês religiosos acreditam nisso? É só pensar um pouco. O Rav Amnon Yitzhak, que é esse rabino grande que a gente está falando, começa a explicar provas e provas lógicas e de fé de como é óbvio que existe Deus. E agora eu não quero entrar nesse tema de qual foi a discussão, mas a discussão, as perguntas e respostas não param. A tal ponto que vem o Rav Amnon Yitzhak, pergunta para o público, pessoal, eu estou vendo que eu preciso dar uma aula por si só para essa pessoa. Será que eu posso pegar um pouco do tempo e dar uma aula? As pessoas fizeram, cara de sim, outros não fizeram nada, mas enfim, de uma forma geral foi aceito. Então o Rav Amnon Yitzhak pega alguns minutos e dedica só para essa pessoa. Começa a falar da importância de Hashem, provas lógicas, começa a aprofundar em teorias, começa a quebrar teorias que são de ateísmo, contra não só o judaísmo, como a visão que existe de Deus nesse mundo. E desse jeito, ele vai começando a perder o argumento, vai começando a perder a discussão. Mas óbvio, o orgulho, o ego, não deixa ele aceitar que ele está errado. Quando termina o shiur, o Rav Amnon Yitzhak oferece kippah e tzitzit para algumas pessoas que querem. Gente, sem nenhum custo, quem quiser colocar kippah e tzitzit, tem aqui no final do shiur.
Muitas pessoas vão lá, colocam um tzitzit, colocam um kippah, se sentem bem, querem se conectar um pouco com o judaísmo. Essa pessoa não religiosa começa a olhar de longe e fica pensando, o que é aquilo, tzitzit? Kippah, ele sabia, ele via muito. Mas tzitzit, por mais que ele via aquele fiozinho, ele nunca viu o tzitzit inteiro, pensou qual o significado desse mandamento no judaísmo. Ele começa assim a querer se aproximar devagar, para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, uma brahá, uma benção antes de colocar o tzitzit. Até que ele chega perto do Rav Amnon Yitzhak, quando ele se vê, ele está do lado dele. O Rav Amnon Yitzhak olha para ele e fala, o que você está fazendo aqui? Você? Brincando com ele. Você que discutiu tanto comigo durante a aula. Você quer um tzitzit? E ele não tem tempo, não sabe direito o que responder e fala, tá bom, eu coloco um tzitzit. Vai saber, talvez por educação, mas ele aceitou o tzitzit. Falaram para ele abrahar, para ele fazer, ele colocou. Assim que ele coloca o tzitzit, ele sentiu uma emoção absurda. Uma emoção que ele nunca sentiu na vida. As pessoas começaram a falar para ele que agora ele era um Baal Teshuvah. Uma pessoa começou a retornar ao caminho do judaísmo, que até brahar, bênção ele poderia dar. Passam algumas semanas desse dia estrondoso na vida dele. Ele começa a sentir uma dor no braço. Vai ao médico, volta ao médico, exames. Existe uma doença nele, Deus nos livre, que está obrigando ele agora a ter que tirar uma parte do braço. Ele vai e faz um último exame que vai definir se ele vai ter que fazer essa cirurgia ou não. Desespero total. Em algumas semanas a vida dele muda completamente. Ele chega para fazer esse exame e quando ele entra na sala, ele desesperado, morrendo de medo, não sabe como agir. Faz um exame e a pessoa que fez o exame diz, realmente está constatado, é isso que você tem? Eu não tenho o que fazer? Essa é a única opção de ter que tirar a parte do membro. É a única opção que a gente tem na mesa. Ele nesse momento olha para cima e desesperadamente de todo o coração fala, Hashem, é a primeira vez que eu estou falando com você. Eu nem sei se tem alguém me ouvindo. Por mais que eu acredite em você, eu me sinto envergonhado. Como assim falar com algo que a gente não vê? Algumas semanas atrás, eu estive num estilo de um rabino muito grande. E lá, eu não sei como, mas no final das contas, eu botei kippah e tzitzit e aceitei sobre mim o judaísmo. Muitas pessoas me disseram que eu poderia até dar bênçãos em mérito dessa teshuvah que eu fiz. O ato de ter me aproximado do judaísmo. Eu nunca dei nenhuma bênção, eu nunca pedi nada para você, Hashem. Mas agora eu peço, por favor, Hashem, me cura. Eu te peço com todas as minhas forças. Por favor, me cura em mérito da teshuvah. Em mérito de eu estar agora me conectando com o judaísmo. Ele tem tanta emuná, tem tanta fé essa pessoa, que ele pede para a enfermeira, por favor, fazer mais uma vez o exame. Ela responde que não dá. Por problemas de convênio, que só dá direito a fazer uma vez o exame. Um exame caríssimo. Ele pede por favor. E fica assim durante um tempo, até que a enfermeira aceita. Mas ela fala, por quê? Já saiu o exame. Ele diz, porque eu acho que agora pode sair diferente. Agora eu falei com Deus, eu pedi para Ele, e as coisas só podem estar na mão dEle, e eu realmente pedi para Ele, pode ser que tudo mude. A enfermeira se comoveu um pouquinho, e realmente aceitou fazer mais uma vez o exame. E o resultado, impressionante. Ele simplesmente não tinha mais nada. E começou a agradecer muito a Hashem. E agradecer a enfermeira. E agradecer a mesa onde ele estava deitado para fazer o exame. Começou a querer agradecer tudo. Algumas semanas depois, ele pediu para o Rav Amnon Yitzhak, por favor, deixa eu ir no shiur, mas não é só no shiur, porque todas as pessoas podem ir, mas me deixa contar essa história que aconteceu comigo em mérito da Torá, em mérito das mitzvot do judaísmo. O Rav Amnon Yitzhak falou, óbvio, por favor, eu faço questão que você fale. Falar em nome da Torá, por favor. Ele conta essa história frente a, de novo, 3, 4 mil pessoas. E é aplaudido de pé pela sua demonstração de emuná, de confiança em Hashem e de tefilá. A conclusão que eu chego com vocês é muito simples. A gente tem que saber que até o último momento, seja o que for, Hashem pode mudar o que Ele quiser e pode mudar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer decreto, sempre. Por isso, quanto a gente deve investir no tefilá, em falar com Hashem, agradecer para Hashem, pedir para Hashem. E a gente vai ver como as coisas vão começar a ficarem mais doces. A nossa vida vai ficando mais doce. A nossa vida vai começando a ser mais vida. Que, Bezat Hashem, a gente possa trabalhar esse ponto crucial no judaísmo, que é tefilá, e assim a gente possa se conectar mais e mais com Deus. E ter, assim, um maior crescimento pessoal e espiritual. Shabbat Shalom. Até a próxima.